Olá, bom dia. Faltou a luz. Nossa, mãe. Bom dia, bom dia. Aqui é a Letícia Vidigal, do Ho'oponopono Anjos, e nós estamos aqui com mais um encontro para leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Nós estamos no capítulo 5, Sobrevivência versus Criação. Estamos aí tomando consciência de um conteúdo muito especial, né? Então, vamos lá, vamos continuar essa leitura. Bom dia, Ana Beatriz, Camila, Mirelle, gratidão a vocês que participam ao vivo aí dessa leitura, Elaine, gratidão pela presença de vocês, pela participação de vocês. E Clair, bom dia. Vou dar mais aí uns 2 minutinhos para a gente começar. Lembrando que é importante... Bom dia, Alessandra. Depois, se vocês puderem deixar aí o like de vocês. Não se esqueçam também de se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês. E para quem está assistindo ao vivo, tem essa contribuição que pode ser feita. É só clicar nesse cifrãozinho ou nesse íconezinho aí de carinha para deixar aí. Então, também, para quem se sentir chamada aí, pode deixar essa contribuição também para as leituras ao vivo. Gratidão, Alessandra, Márcia, Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Gratidão pela presença de vocês, pela participação aqui na leitura desse livro. Então é isso. Quem puder, deixa aí seu like depois do vídeo, né? Se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, para poder, inclusive, cliquem no sininho para vocês serem notificadas e notificados de novos vídeos, ok? Bom dia, Áurea. Eu tenho feito muitos vídeos ao vivo, mas a proposta também é que novos vídeos subam para cá, assim como, por exemplo, o vídeo da respiração Ra, que está lá na playlist de Chá com Ho'oponopono, que está muito legal essa live que eu fiz explicando a respiração Ra, ok? Então, gratidão e vamos lá. Nós paramos na leitura de ontem, na parte criação vivendo como um ninguém, ok? Então, vamos ver o que ele está falando. No final do capítulo anterior, descrevi brevemente como é viver no modo criativo. Então, capítulo anterior, não foi o capítulo na parte de ontem. São aqueles momentos de estar plenamente envolvido em fluxo, de modo que o ambiente, o corpo e o tempo parecem imateriais e não invadem nossos pensamentos conscientes. Viver na criação é viver como um ninguém. Olha só. Viver na criação é viver como um ninguém. Você já notou que quando está realmente no meio da criação de algo, você esquece de si? Você se dissocia de seu mundo conhecido? Você não é mais uma pessoa que associa sua identidade a certas coisas que possui, pessoas específicas que conhece, certas tarefas que faz e diferentes locais em que viveu em determinados períodos. Você poderia dizer que quando está em um estado criativo, esquece o hábito de ser você. Você abandona o seu ego egoísta e se torna altruísta. Você se move além do tempo e do espaço e passa a ser pura consciência imaterial. Como não está mais conectado a um corpo, você não está mais focado em pessoas, locais ou objetos em seu ambiente externo. E além do tempo linear, está acessando a porta do campo quântico. Você não consegue entrar como um alguém, deve fazer isso como um ninguém. Você tem que deixar o ego egoísta na porta e entrar no reino da consciência como consciência pura. Como afirmei no capítulo 1, para mudar seu corpo, para fomentar uma saúde melhor, algo em suas circunstâncias externas, um novo trabalho ou relacionamento, talvez, ou sua linha de tempo,
na direção de uma possível realidade futura, você tem que ficar sem corpo, sem coisas e sem tempo. Portanto, essa é a grande dica, esse é o pulo do gato. Para mudar qualquer aspecto de sua vida, corpo, ambiente ou tempo, você deve transcendê-los e se soltar da realidade familiar presente. Você deve deixar os três grandes a fim de controlar os três grandes. Ok? Bom dia, Thaís. Bom dia, Andréia. Sejam bem-vindas. Lobo frontal, domínio da criação e da mudança. Quando estamos no modo de criação, estamos ativando o centro criativo do cérebro, o lobo frontal, parte do prosencéfalo que compreende o córtex pré-frontal. Essa é a parte mais evoluída e mais nova de nosso sistema nervoso humano e a mais adaptável do cérebro. Ela tende a ser o centro criativo de quem somos e o CEO, ou o aparelho de tomada de decisão do cérebro. O lobo frontal é a sede de nossa atenção. Concentração focada, percepção, observação e consciência. É onde especulamos sobre possibilidades, demonstramos intenção firme, tomamos decisões conscientes, controlamos comportamentos emocionais e impulsivos e aprendemos coisas novas. No interesse de nosso entendimento, o lobo frontal executa 3 funções essenciais. Elas entrarão em cena quando você aprender a exercitar as etapas meditativas práticas para quebrar o hábito de ser você mesmo, da parte 3 deste livro, ok? Bom dia, Helena. Bom dia, Roselaine. Gratidão pela presença de vocês. Então, vamos lá. 1. Metacognição. Tornar-se autoconsciente para inibir estados indesejados da mente e do corpo. Então, ele falou aí de toda essa questão física nossa, né? E agora ele vai entrar na metacognição. Se você deseja criar um novo eu, primeiro tem de parar de ser o antigo eu. Agora não sei o que é que não deu. Vamos lá. Se você deseja criar um novo eu, primeiro tem que parar de ser o antigo eu. Então, para que o novo nasça, o velho precisa morrer. Não tem jeito. Não tem como. Fica parecendo, ai, que horror. Não, não tem nada de horror. É simplesmente a possibilidade que nós temos de criação do novo. A gente precisa se libertar do velho, né? No processo de criação, a primeira função do lobo frontal é se tornar autoconsciente. Então, é isso aí, que esse lobo frontal que ele está falando. Como possuímos capacidades metacognitivas, o poder de observar nossos próprios pensamentos e eu. Então, metacognição é quando eu observo o que eu estou pensando. Podemos decidir como não mais queremos ser, pensar, agir e sentir. Essa habilidade de autorreflexão permite o autoexame e depois a elaboração de um plano para modificar nossos comportamentos a fim de produzir resultados mais desejáveis ou iluminados. Então, na medida em que eu observo quem eu sou, o que eu faço e como eu penso, eu sou capaz de me propor fazer algo diferente, ok? Bom dia, Thelma, seja bem-vinda. Sua atenção está onde você coloca a sua energia. Para usar a atenção, já vimos aí na carta de hoje, né? Para usar a atenção, acho que é na carta de hoje mesmo, né? Para usar a atenção de modo a empoderar sua vida, você terá de examinar o que já criou. Nenhuma pessoa tem um mapa, onde o mapa vem com um risquinho só do lugar onde ela quer chegar. Ela precisa saber onde ela está. Para eu saber onde eu quero ir, para onde eu quero ir, eu preciso saber o meu ponto inicial, meu ponto de partida. Bom dia, mãe, minha mãe presente aí, gratidão pela sua presença. É aí que você começa a conhecer a si mesmo. Veja suas crenças sobre a vida, sobre si e sobre os outros. Você é o que é. Você está onde está.
E você é quem é por causa do que acredita sobre si. Suas crenças são os pensamentos que você mantém consciente ou inconscientemente, aceitando como a lei em sua vida. Quer esteja ou não ciente deles, ainda assim afetam a sua realidade. A pior prisão é a prisão em que você não sabe que está nela. E é muitas vezes o que acontece conosco nas nossas vidas. A gente é prisioneiro dos nossos pensamentos e a gente acha que não, que a gente, na verdade, é vítima das circunstâncias, né? Portanto, se você realmente quer ter uma nova realidade pessoal, comece observando todos os aspectos de sua atual personalidade. Como eles operam primariamente abaixo do nível da percepção consciente, muito parecido com programas automáticos de software, você terá de voltar-se para dentro e examinar esses elementos dos quais provavelmente não tinha ciência antes. Dado que sua personalidade abrange como você pensa, age e sente, você deve prestar atenção aos seus pensamentos inconscientes, pensamentos que surgem do nada, comportamentos reflexos, como que você reage a determinadas situações sem nem pensar, né? E reações emocionais automáticas, ok? Colocá-los sob observação e determinar se são legítimos e se você deseja continuar a endossá-los com a sua energia. Familiarizar-se com seus estados inconscientes de mente e corpo exige um ato de vontade, intenção e maior conscientização. Se você fica mais ciente, fica mais atento. Se você fica mais atento, fica mais consciente. Se você ficar mais consciente, observará mais. Se observa mais, tem uma capacidade maior de observar a si e os outros, tanto os elementos internos quanto externos de sua realidade. Em última análise, quanto mais você observa, mais desperta do estado mental inconsciente para uma atenção consciente. Então, cada vez mais eu ajo através do corpo pensando por mim, né? Porque aí eu nem estou pensando, eu estou só respondendo aí ao que normalmente eu já faço. E começo a ter mais consciência do que eu estou escolhendo, do que eu estou fazendo, como eu estou reagindo, quais as emoções eu estou alimentando através dos meus pensamentos. Então, vamos lá. O propósito de se tornar autoconsciente é não mais permitir que qualquer pensamento, ação ou emoção que não deseje experimentar passe por sua percepção. Não quero mais sentir isso, não quero mais pensar nisso, não quero mais ficar preocupada com isso. Então faça escolha não pensar, escolha não agir, escolha não reagir. Então, ele fala, inibir esses estados de consciência, propósito de se tornar autoconsciente é não mais permitir que qualquer pensamento, ação ou emoção que você não deseja experimentar passe por sua percepção. Vamos tirar isso da nossa vida. Bom dia, Ednoélia, bom dia, Sandra, sejam bem-vindas. Assim, com o tempo, sua capacidade de conscientemente inibir esses estados de consciência cessará os mesmos disparos e conexões das antigas redes neurais relacionadas à antiga personalidade. Então, olha só. Com o tempo, não é assim de um dia para o outro, com o tempo, sua capacidade de conscientemente inibir esses estados de consciência vai cessar aqueles disparos que a gente viu nos capítulos anteriores e conexões das antigas redes neurais relacionadas à antiga personalidade. Então, aquela ligaçãozinha que acontece aqui e que vai para as células todas do nosso corpo, elas param de acontecer. E como resultado de não mais recriar a mesma mente no dia a dia, você corta o hardware relacionado ao antigo eu. Além disso, ao interromper
os sentimentos associados a esses pensamentos, você não mais sinaliza os genes da mesma maneira. Você impede o corpo de se reafirmar como a mesma mente. É por esse processo que você simplesmente começa a perder a cabeça. Portanto, quando desenvolve a habilidade de se familiarizar com todos os aspectos de seu antigo eu, você fica mais consciente. Seu objetivo aqui é desaprender o que costumava ser, para que possa liberar energia para criar uma nova vida e uma nova personalidade. Você tem de se tornar uma outra pessoa. A metacognição é a sua primeira tarefa no processo de se deslocar de seu passado para criar um novo futuro. Ah, nossa, mas como a gente vai ver como faz isso, né? Mas a primeira coisa que ele já está dando aqui de tarefa para nós é observar. O que eu faço pela manhã, quando eu acordo, que me serve? Eu já pego o telefone, já vou entrar em, sei lá, em páginas do Instagram que não me trazem nada de bom. Os meus pensamentos já são pensamentos de preocupação, né? Eu já acordo pensando de forma negativa. O que eu faço já no primeiro momento em que eu acordo? Quais são os meus hábitos, as minhas práticas? Ao longo do dia, o que eu faço de forma recorrente? O que eu assisto na televisão? Com quem que eu converso? Quais são as práticas que eu tenho? Eu gosto muito de uma pessoa, um autor e palestrante que se chama Bob Proctor. O Bob Proctor, ele estava no livro O Segredo, o filme O Segredo, não sei se vocês viram, mas acho que ele está no livro também. E o Bob Proctor conta uma experiência na vida dele, que é a experiência de um dia que ele entrou num bar. Ele entrou num bar para tomar uma cerveja e ele ficou observando as pessoas que estavam naquele bar. E ele viu que só tinha pessoas que ele considerou como perdedoras, vamos colocar assim. Pessoas sem perspectiva de vida, pessoas que não tinham dinheiro, pessoas que não estavam bem. E ele pensou assim, nossa, só tem perdedor nesse bar. Opa, peraí, eu tô aqui. Eu tô nesse bar fazendo exatamente a mesma coisa que essas pessoas. Tô aqui dentro, fazendo igual. Então, eu devo ser exatamente como eles. E essa que é a nossa percepção. Com quem a gente se relaciona, que tipo de relacionamento a gente estabelece, o que nós estamos fazendo com essas pessoas, o que eu estou fazendo nas minhas escolhas, naquilo que depende de mim, o que eu faço? Porque tem hora que a gente faz coisas que não dependem tanto. Eu preciso, por exemplo, arrumar o almoço dos meus filhos. Então, essa hora não é uma escolha, é uma obrigação minha que eu preciso parar o que eu estou fazendo para sentar e arrumar o almoço deles. Mas naquilo que é uma escolha pessoal minha, hoje, depois dessa live, o que eu vou fazer do meu dia? Depois desse encontro, com o que eu vou me conectar? Com o que eu vou passar o meu dia? Isso é uma escolha minha. E aí, nisso que é escolha nossa, o que é que nós estamos fazendo de escolhas? É esse o exercício. Observe as suas escolhas. Da mesma forma que o Bob Proctor se observou no momento em que ele viu o ambiente onde ele estava. Esse é o convite. Bom dia, Leone, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Portanto, quando desenvolve a habilidade de se familiarizar com todos os aspectos de seu antigo eu, você fica mais consciente, ok? Então, vou reler isso aqui. Seu objetivo é desaprender o que costumava ser, mas para desaprender, você precisa saber o que você costumava ser, ok? Para que você possa liberar energia para criar uma nova vida, uma nova personalidade. Você tem de se tornar outra pessoa. A metacognição é a primeira tarefa no processo de se deslocar do seu passado para criar um novo futuro. Observe você. Criar uma nova mente para pensar novos jeitos de ser.
A segunda função do lobo frontal, do lobo frontal é criar uma nova mente, para interromper as redes neurais geradas pelo modo como seu cérebro esteve disparando por anos a fio e influenciá-lo de modo que se reconecte de outras formas. Quando reservamos tempo e espaço privado, olha só, então, já está mais uma dica aqui, tá? Vou até marcar aqui. Já tem mais um exercício. Quando reservamos tempo e espaço privado, a gente precisa do nosso tempo. Para quê? Para pensar sobre um novo modo de ser, o lobo frontal se engaja-se na criação. Ele entra nesse processo de criação, mas a gente precisa de um tempo nosso e de um espaço nosso para fazer isso, ok? Gratidão, Alessandra. Até a próxima. Gratidão, Kiara. Bom dia. Ok. Beijos de luz. Vamos lá. Podemos imaginar novas possibilidades e fazer perguntas importantes sobre o que realmente queremos. Então, o que a gente faz nesse momento que nós estamos aí reservado para nós mesmas, tá? Não é para ninguém, não é para filho, não é para pai, não são para os nossos pais, não é para o companheiro, para a companheira, não é para os nossos filhos, não é para casa, não, é para nós. O que a gente faz? A gente pode imaginar novas possibilidades e fazer perguntas importantes sobre o que realmente queremos, como e quem queremos ser e o que queremos mudar em nós e nossas circunstâncias. Então, essa parte é uma parte que quem tem um livro marca aí, porque tem aí a proposta do que deve ser feito. Reservar tempo e espaço privado. Eu conheço gente que não consegue ficar sozinho. Gente, não tem como você mudar a sua vida se você não tiver um tempo para você se olhar, observar quem você é e observar e também imaginar o que você deseja. Como o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro, tem condições de mapear todos os circuitos neurais para agrupar sem emendas pedaços de informação armazenados na forma de redes de conhecimento e experiência. Depois, faz uma seleção entre esses circuitos neurais, combinando-os de formas variadas para criar uma nova mente. Ao fazer isso, cria um modelo ou reapresentação interna que vemos como uma imagem de nosso resultado pretendido. Faz sentido, então, que quanto mais conhecimento temos, maior a variedade de redes neurais que conectamos e maior a nossa capacidade de sonhar com modelos mais complexos e detalhados. Então, a gente consegue trazer aí. Algumas pessoas já falaram comigo que tem essa dificuldade de trazer imagens mentais. Então, uma sugestão é: traga imagens físicas para você. Monte o famoso quadro, não sei o nome em português, que é o Vision Board, quadro da visão, que é esse quadro em que você põe imagens e você põe ilustrações e palavras onde está ali manifestado tudo que você quer para a sua vida, se você tem dificuldade de trazer isso para a sua mente. E pega aquela imagem lá, o seu quadro de visão, e fica lá, olhando, percebendo aquela imagem, trazendo a sua imagem para o seu trazendo aquela imagem para o seu cérebro, né? Vocês sabem fazer o quadro de visão? Me responde aí. Porque eu posso fazer um encontro para a gente poder aprender a fazer esse quadro de visão, que é algo muito importante e que as pessoas riem da gente quando a gente faz, acham graça, né? Porque eu, por exemplo, uso foto minha, coloco foto ali no quadro de visão, e aí as pessoas acham aquilo mais engraçado. Mas então, quem sabe aí, me fala aí se vocês sabem fazer, sabem o que é isso, para ajudar nessa visualização, para que isso fique claro, né? Para depois você trazer isso para sua mente. Então, eu vou aguardar a resposta de vocês, porque acho que está com um delayzinho aí. E aí, delay.
Ah lá, a Roselaine conhece e fez o quadro de visão. É isso mesmo? O nome é esse mesmo? Depois vocês me falam. E aí vão respondendo aí para mim. Para iniciar essa etapa de criação, é sempre bom entrar em um estado de admiração, contemplação, possibilidade, reflexão ou especulação, fazendo algumas perguntas importantes para si mesmo, ok? Ficam rindo também, né? Pois é. Então, olha só, Elaine falando, conhece e já fez. Então, olha só que interessante. A gente não faz e fica na contemplação, olha só as palavras. Estado de admiração, contemplação, possibilidade, reflexão e especulação, fazendo algumas perguntas importantes para si mesmo. Isso aqui, o que é mais importante para mim aqui? Como que eu faço isso aqui? Perguntas com final aberto são um método mais provocativo para produzir um fluxo fluente de consciência. Como seria se eu morasse nessa casa que eu botei no meu quadro de visão? Como que eu me sentiria caso eu tivesse isso que eu estou colocando no meu quadro de visão? Qual a melhor forma de ser essa pessoa que conquistou o que eu tenho aqui? E se eu fosse essa pessoa vivendo nessa realidade, como que eu seria? Como que eu começaria o meu dia? O que eu comeria? O que eu veria? Quais músicas eu escutaria? Quem na história eu admiro e quais são os seus traços admiráveis? As respostas obtidas naturalmente formarão uma nova mente, porque ao responder com sinceridade, seu cérebro começará a trabalhar de novas maneiras, começando a ensaiar mentalmente novos jeitos de ser. Vamos de novo. Começando a ensaiar mentalmente novos jeitos de ser, você começa a se reconectar neurologicamente em uma nova mente. E quanto mais conseguir se relembrar, mais mudará seu cérebro e sua vida. Quer deseje ser rico ou ser um pai melhor, ou grande feiticeiro, quem sabe, talvez não seja má ideia preencher seu cérebro com conhecimento sobre o tópico escolhido, de modo que você tenha mais blocos de construção para formar um novo modelo da realidade que deseja adotar. Toda vez que você adquire informações, está adicionando novas conexões sinápticas, que servirão de matéria-prima para quebrar o hábito de seu cérebro disparar do mesmo modo. Quanto mais você aprende, mais munição tem para destituir a antiga personalidade. E eu ia falar mais uma coisa também a respeito disso, dessa questão de você trazer essa imagem, né? Então, separar-se quem fez já o quadro de visão, quem nunca fez, eu posso fazer uma live para vocês, a gente pode fazer uma aula para falar sobre o quadro de visão, de como que ele pode ser feito, às vezes até construir esse quadro de visão juntas, para que a gente possa usar isso como essa imagem, né? E fazer uma nova construção mental para que a gente traga esse novo para as nossas vidas. E aqui, ó, o lobo frontal como criador, tá? Que é essa imagem aqui, que não fica legal, mas vamos lá. Então, a gente tem assim, ó, pergunte ao lobo frontal, o que é compaixão? O lobo frontal acessa diferentes redes neurais de conhecimento e experiência passados. Então, às vezes, um livro que você leu sobre compaixão, um DVD que você assistiu sobre compaixão, a sua experiência pessoal com compaixão. E aí, na medida em que ele acessa todo esse conhecimento, porque você fez a pergunta, ok? Então, olha só, não é assim, compaixão, o que é mesmo? Não. Como que é compaixão? Aí ele vai fazer esses acessos. O lobo frontal combina redes neurais individuais para formar uma nova mente. E aí você traz essa representação interna de compaixão e você começa a praticar mais a compaixão, porque você já tem uma consciência maior a respeito daquilo. Então, olha só, quando o lobo frontal está trabalhando no modo criativo,
examina toda a paisagem cerebral e coleta todas as informações do cérebro para criar uma nova mente. Se o novo jeito de ser que você desejasse criar fosse a compaixão, então, quando perguntasse a si mesmo como seria ser compassivo, o lobo frontal naturalmente combinaria diversas redes neurais sob novos aspectos para criar um novo modelo, uma nova visão. Ele pode ter armazenado informações de livros que você leu, de DVDs que você viu, experiências pessoais, etc., para fazer o cérebro trabalhar de outro modo. Quando a nova mente está instalada, você vê uma nova imagem, holograma ou visão do que a compaixão significa para você. E aí você traz consciência, traz luz e pode usá-la no seu dia a dia. Então, a gente vai entrar... vou fechar isso aqui. Tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Durante o processo criativo, o terceiro papel vital do lobo frontal é tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Continue sintonizado para ver como é a prática na parte 3. Ele vai dar exercícios que nós vamos fazer aqui, que eu vou conduzir vocês. Então, vai ser uma coisa bem interessante a gente observar, transformar a nossa realidade, o nosso pensamento numa realidade. Quando estamos em um estado criativo, o lobo frontal fica extremamente ativado e reduz o volume nos circuitos do restante do cérebro, de modo que há pouca coisa sendo processada além do pensamento unidirecionado. Como o lobo frontal é o executivo que medeia o restante do cérebro, ele consegue monitorar toda a geografia. Desse modo, reduz o volume nos centros sensoriais, responsáveis por sentir o corpo. Sabe que você está tão imerso no pensamento que quando você percebe o seu corpo, você estava numa posição desconfortável, e aí você vai tentar mexer, ai meu Deus, porque o pé ficou de um jeito, porque você estava tão focado em outra, no seu pensamento, né? Nos centros motores, responsáveis por mover o corpo, nos centros de associação, onde existe nossa identidade, e nos circuitos que processam o tempo, a fim de acalmá-los. Com pouquíssima atividade neural, poderíamos dizer que não há uma mente para processar os inputs sensoriais. Lembre-se de que a mente é o cérebro em ação. Nem uma mente para ativar os movimentos dentro do ambiente e nem uma mente para associar as atividades com o tempo. Então, não temos um corpo, nos tornamos um nada e não estamos em nenhum tempo. Nesse momento, somos consciência pura. Com o ruído silenciado nessas áreas cerebrais, o estado de criatividade caracteriza-se por não ter um ego ou eu como os conhecemos. Quando você está no modo de criação, o lobo frontal está no controle. Ele fica tão engajado em seus pensamentos que os seus pensamentos passam a ser sua realidade e experiência. A gente faz isso direto, né? A gente volta e revive coisas que aconteceram no passado, mas aqui a gente está falando de uma criação que a gente vai fazer. O que for que você pense nesses momentos é tudo que existe para ser processado pelo lobo frontal. Como ele reduz o volume das outras áreas do cérebro, cala as distrações. O mundo interior dos pensamentos torna-se tão real como o mundo exterior da realidade. Seus pensamentos são capturados neurologicamente e rotulados em sua arquitetura cerebral como uma experiência. Como você sabe, se executa o processo criativo de forma eficiente, essa experiência gera uma emoção e você começa a se sentir como se o evento estivesse ocorrendo no presente. Você é uno com os pensamentos e sentimentos associados à realidade desejada. Você está agora em um novo estado de ser. Você poderia dizer que, nesse momento, está reescrevendo os programas subconscientes ao recondicionar o corpo a uma nova mente. Então, aqui, ó, ele mostra como o lobo frontal, não sei se vocês estão vendo aí, como que o lobo frontal, ele controla o lobo frontal como controle do volume. Então, é o pensamento orientado, o centro motor, o centro sensorial, o lobo parietal do tempo e espaço,
o centro visual vendo o ambiente, o mesencéfalo das emoções, o lobo temporal, centro de associações e identidade, o centro motor movendo o corpo, o centro sensorial sentindo o corpo. E esse pensamento que fica bem aqui, né, orientado, o que acontece? Quando o pensamento que você está enfocado torna-se a experiência, o lobo frontal aquieta o restante do cérebro, de modo que nada mais é processado, a não ser esse pensamento unidirecionado. Você fica calmo, não mais sente o corpo, não mais percebe o tempo e o espaço, e esquece de si mesmo, ok? Você está completamente absorto naquele pensamento. E aí nós vamos continuar, então, na nossa próxima leitura, que vai ser segunda-feira. Hoje, na meditação, eu esqueci de falar que nós não teremos meditação amanhã e também não teremos o nosso encontro às 9h30, porque eu tenho que resolver uma questão pessoal. Então, nós nos encontramos aí com a parte Perca a Cabeça, Libere Sua Energia, na próxima semana, na segunda-feira, ok? Então, aqui ele está dando todos esses processos. Queria saber se vocês têm alguma dúvida a respeito. Então, o quadro visual, eu vou precisar marcar com vocês, porque ele precisa de alguns materiais, né? A gente vai precisar aí de alguns elementos que a gente precisa, porque uma coisa é você fazer um quadro... mas o virtual, né? Fazer um quadro virtual também é possível, mas de toda forma as pessoas precisam recolher imagens. E isso pode ser uma possibilidade também. Mas a gente marca, a gente faz a gente marca um encontro, e aí talvez eu chame mais pessoas, e aí eu faço no Zoom, que aí possibilita a interação com vocês, e a gente pode montar um quadro virtual mesmo, que também fica bem legal, e eu mostro para vocês como que eu faço os cortes, super... Não é nada profissional, nada de como que chama isso? Photoshop, nada disso, com ferramentas simples do copiar, colar e depois jogar no PowerPoint as imagens, e se precisar de fazer algum corte mais detalhado, eu uso o Paintbrush, que é uma outra ferramenta que vem em todo computador aí, então é uma forma da gente encontrar e eu ensinar para vocês como que eu faço e como que a gente pode montar aí esse quadro virtual, que é uma ótima ideia da Ana Clara, e a gente faz esse encontro e a gente interage, tira as dúvidas de vocês, e que vocês podem deixar depois no computador de vocês, como uma tela, né, como um arquivo, para ter esse momento de abrir, acessar e ficar olhando para a imagem, né, se absorto nessa imagem aí que a gente pode construir. Não consigo ver as meditações no Instagram, então só vejo a carta. Ok, querida, está lá depois disponível para você. Então, se vocês toparem aí, deem um joinha também para eu poder saber, para a gente poder fazer esse nosso encontro, para a gente criar esse quadro virtual, que foi a sugestão da Ana Clara, mesmo para as pessoas que têm um pouco conhecimento de como fazer essas coisas simples assim pela internet, pelo computador. Vou mostrar para vocês como que eu faço, e aí vocês vão ver que é simples e todo mundo pode fazer, ok? Os meus são bem simples, eu recorto e colo. Eu também gosto muito de recortar e colar, mas eu confesso, Roselane, que depois que eu cheguei da África do Sul, eu tinha muitas revistas, eu doei todas elas, a gente não tem mais muito material para recortar e colar, né? Eu estou sem impressora na minha casa, por exemplo, também, então também não consigo imprimir. Quem gosta de recortar e colar, tem todo o meu amor e carinho aí, porque eu também adoro. É síndrome de professora. Adoro pegar umas revistas e ficar lá olhando e visualizando, né, e trazendo aquelas imagens, né, e gosto, e aí na hora que eu vejo uma imagem que tem a ver com aquilo que eu gosto de cortar e tal. Então, entendo perfeitamente. A proposta do computador é de facilitar, uma vez que hoje a gente está aí com pouco acesso a esses materiais, né? Mas vamos lá, vamos juntas aí e vamos fazer esse encontro virtual. Então, eu vou agendar com vocês, provavelmente uma live aí à noite, através do Zoom, e a gente vai se falando, vai se conectando e vai aprendendo coisas novas aí, ok?
Para mim tá ok, eu vou aprender a fazer pelo computador. Maravilha. Aí, quem não conhece esse quadro, eu vou trazer informações sobre eles, né? Montagem virtual super possível. E aí, quem tiver interesse de participar, depois eu vou então disponibilizar essa aula para vocês, para a gente criar o nosso quadro da visão virtual. E quem quiser fazer físico, tá ótimo também. Eu gosto do físico também, porque o físico você bate o olho, você tá lá com ele presente na sua vida. Mas às vezes o virtual fica mais fácil nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, queridas e queridos, mahalo de coração pela presença de vocês, por essa oportunidade de estudo, por estarmos juntos aqui aprendendo esse conteúdo do Quebrando Hábitos de Ser Você Mesmo. Hoje a gente teve muita informação também científica a respeito desse lobo frontal, mas nós estamos vendo aí o caminho das pedras, né? A gente está vendo qual é o caminho para ser seguido, para a gente conseguir aquilo que nós queremos transformar em nossas vidas. Então, vamos entrar, e depois, ele não fala, obviamente, de Ho'oponopono, ele não é especialista nessa área, mas eu posso trazer também como que o Ho'oponopono pode nos auxiliar nesse processo, né? E a gente vai usando também as ferramentas do Ho'oponopono para a gente caminhar aí com mais, sempre com mais consciência, mais tranquilidade, e é isso. Gratidão, 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 um beijo grande e até segunda-feira, então, com mais uma leitura e estudo do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Quem não deixou o like ainda, deixa o like nesse vídeo, tá ok? E não se esqueçam também de se inscrever no canal. Beijo grande, aloha, tchau, tchau. Tchau, queridas. Ok, Kiara. Tchau, Thelma. Tchau, Roselaine, Lena, gratidão, Ana Beatriz. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.